A paz do Senhor, meus queridos! Como vão vocês? Tudo bem? Espero que sim. Espero que você tenha tido uma noite abençoada. Eu espero que você tenha tido sono profundo, sono dos justos. Eu espero que você tenha realmente acordado agradecendo pelas maravilhas do Senhor. Mas se você não teve um sono tranquilo, se você não teve um sono reparador, se você sonhou com perturbações que te afligiram, e se você acordou hoje mesmo sem vontade de acordar, se você acordou com aflição de alma, eu quero dizer que Deus tem solução para a sua vida. Eu quero te dizer que Deus te ama e Deus vai reescrever uma nova história para você. Eu quero te dizer que você não parou aqui em vão, mas você chegou até aqui para ouvir uma porção da palavra do Senhor. Você chegou até aqui para ouvir a meditação de Provérbios 7 e você parou até aqui, chegou até aqui, seja ao vivo, seja depois, quando vai ficar salvo no nosso canal no YouTube. É porque a mão do Senhor está sobre você e Ele quer te ajudar. E Ele quer te dar paz em meio à tormenta. Ele quer fazer com que o seu sorriso volte também para os seus olhos. Como assim, irmã Valéria? Porque tem dias que a gente sorri com os lábios, mas o coração está choroso. A gente sorri com os lábios, mas na vontade é de gritar, é de clamar por socorro. Então, não importa qual seja a maneira que você chegou até aqui, ou que essa live chegou até você, mas eu quero te dizer que você vai sair daqui diferente. Eu quero dizer que para a glória do Senhor, você vai ser renovado nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, ou até mesmo nesta madrugada. Você vai ser renovado, porque a palavra do Senhor tem esse poder. A palavra do Senhor nos renova, nos transforma. Ela nos faz enxergar uma luz no fundo do túnel. Eu quero te convidar. Fique conosco. Vamos falar com Jesus e vamos ouvir Ele falar conosco. Amém? Eterno e bendito Deus, glorificamos o Teu nome porque o Senhor é bom. Senhor, nós já entramos aqui sentindo a Tua presença. E a cada dia o Senhor me mostra, o Senhor fala comigo que não é em vão. O Senhor nos fala, mostra para nós, Senhor, para mim, para as nossas convidadas, para aquelas pessoas que estão conosco aqui, Senhor. Todos os dias, alguns dias, talvez hoje pela primeira vez, mas o Senhor tem mostrado que o Senhor é o dono desse projeto, que o Senhor é o dono das nossas vidas e que realmente o Senhor está conosco nessa jornada de sabedoria. Glorifique e bendiga o Teu nome e quero em Teu nome, Senhor Jesus, abençoar a todas as vidas que estão aqui, que ouvirão. Senhor, que possamos sair daqui renovadas e transformadas pelo poder da palavra. Amém, amém, glórias a Deus. Sejam todos vocês muito bem-vindos. É uma alegria poder compartilhar com você desse momento. É uma alegria poder em casa, essa é sua casa. Pastora Daniele, mande novamente o convite, por favor. Nós já estamos com a pastora Daniele, que vai estar ministrando para nós, vai estar refletindo conosco sobre Provérbios 7. É uma bênção. Que bom vocês aí, já até começaram a nos seguir. Bom, sejam todos vocês bem-vindos aqui no nosso Instagram, Valéria Dias, Missionária Valéria Dias, você também acha. Sejam no nosso canal, é isso, nosso canal no YouTube é Missionária Valéria Dias. Sejam todos vocês, se inscrevam lá, para toda vez que você entrar, que nós postarmos alguma coisa, você vai ser notificado. Essa palavra com a pastora Daniela aqui hoje, ela está sendo ao vivo pelo Instagram, mas depois, provavelmente ainda hoje, ela já vai estar no nosso canal no YouTube. E o que está acontecendo, pastora? As pessoas têm procurado depois no Instagram as lives. Gente, ela não está ficando salva no Instagram, é somente no YouTube. Então, eu convido você a se inscrever no nosso canal. Tá joia? Pastora Daniele, nós batemos palmas, gente. Glória a Deus. Teve uma vez que a gente não conseguiu, infelizmente, nem deixar salva a live da pastora que deu um probleminha. Aí hoje, o que nós já fizemos?
Já viemos aqui cedinho, sem ninguém saber. Fizemos o teste e deu certo. Porque a pastora Daniela está em outra cidade, então às vezes lá a conexão, né, não está tão boa. Então nós já fizemos o teste. Para quê? Para que você seja abençoado, para que essa palavra de vida e de esperança chegue até você e que ela cause a transformação. Não que eu quero, não que a pastora Daniela quer, mas a transformação que Deus quer, porque Ele fala isso na sua palavra. Em E nome de essa palavra Jesus. não volta vazia. Não é o que a pastora Daniela vai ministrar. Em nome de Embora Jesus. seja, porque ela vai ministrar a palavra de Deus. Então, é essa ministração, sim, que ela vai ministrar, que nós vamos falar e que vai alcançar o seu coração. Pastora Daniela, a senhora entrou no início da live aí, porque no Instagram também as pessoas estão comentando, mas eu não ouvi o louvor. No Instagram a gente coloca um louvor antes, mas no YouTube não faz esse louvor. E a pastora entrou antes aqui, pastora, a presença de Deus já está real, não é? Glória a Deus, sentindo daqui. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Meus queridos, eu quero aqui fazer a apresentação da pastora Daniele, embora alguns de vocês já conheçam, outros não, mas como vai ficar salva, outras pessoas verão. A pastora Daniele é pastora lá na cidade de Mar de Espanha. Foi uma conexão do céu. Eu louvo assim a Deus, porque Deus tem feito isso, né, pastora? Deus tem feito essas conexões. Deus tem nos apresentado pessoas que fazem diferença na nossa vida, que agregam valor na nossa vida, e é o que a gente deseja, é agregar valor na sua vida. E a pastora Daniele é casada. A pastora Daniele viveu uma experiência assim, que ela compartilhou comigo em primeira mão. Eu fiquei tão grata, pastora, de um presente que Deus deu a ela. Gente, ela foi lá em Israel, toda chique, poderosa, porque Deus faz. Eu acho que Deus fez muito mais do que ela podia imaginar. E a gente acompanhou essa viagem que ela foi postando, nos deu a oportunidade de estar vivendo esse momento junto com ela. É uma mulher de Deus, porque Deus falou que ia soprar no meu coração as mulheres de Deus e inspiradas por Ele para estar aqui. A pastora Daniela, nós tínhamos marcado Provérbios 3, ela não pôde, mas hoje, para a glória de Deus, ela está aqui conosco. Pastora Daniela, é uma alegria ter a senhora conosco. Seja bem-vinda. Amém. Muito obrigada, missionária Valéria. Alegria minha, né? Toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Estou muito feliz de ver algumas ovelhinhas aqui já entrando, a Flávia, a minha irmã Gilmar, a pastora Carla. Eu acho que eu vi outros nomezinhos passando ali. Deus abençoe, né? E quando a missionária comentou sobre uma conexão do céu, irmã Valéria, essa é uma oração que eu sempre faço. Eu sempre faço essa oração para Deus. Eu falo, Senhor, me apresenta os teus amigos. Me apresenta os teus amigos, Senhor. Porque é muito bom, irmã Valéria, a gente andar junto com quem está na mesma visão, no mesmo propósito. A Bíblia mesmo diz, andarão dois juntos se não tiver de acordo. Porque às vezes a visão vai para um lado, a visão vai para o outro, e não tem como você seguir. Então é uma oração que eu sempre faço. E ali, né, não existe coincidência, foi lá no Cibenge, o ano passado, né? Esse ano já fiz minha inscrição. Eita, glória! Foi desse ano, né? Isso. Isso, para o ano que vem, que com a graça do Senhor, já estou aí vendo a minha inscrição. E em meio a milhares de pessoas ali, muitas mulheres, aprove Deus fazer essa conexão, e o nome do Senhor tem sido glorificado, e que nessa manhã o nome do Senhor seja mais uma vez exaltado nessa conexão aqui, em nome de Jesus. A alegria é minha de poder estar participando aqui. Amém? Glórias a Deus. Muitas pessoas queridas também, que eu conheço, já estão aqui conosco. E o que eu quero fazer? Quem está aqui, que são os meus conhecidos, meus amigos, sigam a pastora Daniele. Os amigos da pastora Daniele, sigam a gente, que a gente vai aumentando esse círculo. E o que acontece? Eu só procuro falar coisas de Deus, coisas boas. A pastora Daniele também. Então, tudo que a gente fizer, vão ser mais pessoas alcançando palavras de Deus. Então, é esse o nosso objetivo.
Não é objetivo próprio, gente, porque a gente não ganha nada com isso financeiro, monetário, não. Mas quando a gente recebe um feedback, nossa, a palavra me alcançou. Isso não é ego nosso, não. A palavra me alcançou. Nossa, aquela live falou comigo. A gente fica feliz, porque a gente vê que a gente está no caminho certo, a gente vê que o propósito de Deus está sendo cumprido na nossa vida, né? E aí eu quero mandar um beijo especial para minha amiga Claudineia, que conseguiu entrar, para todas as amigas da pastora Daniele. Eu vi a pastora Rita também, a minha amiga, a missionária Rita aqui, e tantos outros. O que que acontece? Quando vai passando o nome, tem hora que entra um monte junto. E a gente não consegue mandar um beijo para cada um especial. Mas a gente não está fazendo exceção de ninguém. Então, ó, um beijo geral para todo mundo que entrou aí. Eu vi o nome da Tati ali também. A Tati é a minha assessora, missionária Valéria. Hoje eu estava aqui com os cabelos para cima. Falei, Jesus, como é que eu vou fazer isso? Deus abençoe a Tati também, amém? Gente, muito obrigada a todos vocês. Eu quero mais uma vez falar, nós já falei o Provérbio 7, mas eu quero mais uma vez falar do nosso canal no YouTube. Missionária Valéria Dias. Você vai lá, já se inscreve depois, essa live vai ficar salva, menos a parte inicial dessa live do Instagram, mas depois ela fica salva lá. Eu quero mandar um beijinho aqui, que me chegou aqui, ó, é a minha menina Alice, pastora Daniele. Alice, ela tem quantos anos? Quantos anos você tem, Alice? 9? Por aí, 8. Ela não tem perdido uma live, pastora. Ontem ela estava no hospital, ela foi no médico tirar o gesso, e ela falou, eu estou aqui no médico ouvindo a live. E eu acho muito interessante que quando a gente consegue alcançar o coração de uma criança, é algo assim, sobrenatural. Ela tem 9 aninhos, e ela falou um dia que ela está aprendendo muito. Glória. Então, você imagina uma mulher começando a aprender, né? Na verdade, ela não está começando agora, mas ela já é da igreja, focadíssima. Mas se ela conseguir colocar em prática, imagina essa mulher, uma pastora daqui a um tempo. A gente tem que promover isso na vida das crianças. Então, eu quero aqui convidar vocês para se inscreverem no nosso canal no YouTube e também aqui no Instagram, dizer que hoje vai ser um dia bem corridinho, mas nós vamos dar conta para a glória de Deus. Inclusive, uma pergunta aí, como é que você consegue tanto projeto? É Deus na nossa vida. Porque depois nós estamos de volta aqui às 3 horas, na nossa pausa para um café, e hoje vai estar uma amiga, uma pastora que está lá no Pará, vai estar ministrando para nós aqui hoje. Então, a alegria. Muito obrigada por todos vocês que já estão e que verão depois, amém? Pastora Daniele, nós vamos fazer a dinâmica o seguinte, eu vou ler todo o Provérbio 7 e depois a senhora fica à vontade para ministrar o que Deus colocou no seu coração. O Senhor me despertou para dizer o seguinte, não importa a versão que você esteja lendo, se você está com a Bíblia aberta ou não. O importante é você estar com o seu coração aberto, com a sua mente aberta. Claro que se você puder estar com a sua Bíblia acompanhando, vai ser ótimo. Se for uma outra tradução, não feche, porque o contexto é o mesmo, Deus quer dizer o mesmo, embora mude alguma palavra. Mas nós vamos aqui nesse propósito de ler, e você vai meditando o que diz Provérbios 7. Então diz assim, Provérbios 7. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Diga a sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência chama tua parenta, para te guardarem da mulher alheia, da estranha, que lisonjeia com as tuas palavras. O verso 6, porque da janela da minha casa, por minhas grades olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens, um mancebo falto de juízo, que passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho de sua casa. Verso 9, no crepúsculo, à tarde do dia, na escuridão e trevas da noite. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro, com enfeites de prostituta e astuto coração. Esta é
era alvoroçadora e contenciosa, não paravam em casa os seus pés, ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou. Esforçou o seu rosto e disse-lhe: Sacrifícios pacíficos tenho comigo. Hoje paguei os meus votos. Por isso, saí ao teu encontro, a buscar diligentemente a tua face e te achei. Verso 16. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até pela manhã. Alegremo-nos com amores, porque o marido não está em casa, foi fazer uma jornada ao longe. Um saquitel de dinheiro levou na sua mão. Só no dia marcado voltará a casa. O 21. Seduziu com a multidão das suas palavras, com as lisonjas de seus lábios, o persuadiu. E ele segue-a logo, como boi que vai ao matadouro, e como louco ao castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço, e não sabe que ele está ali contra a sua vida. Verso 24. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e estai atentos às palavras da minha boca. Não se desvie para os seus caminhos o teu coração, e não andes perdidos nas suas veredas, porque há muitos feridos de Ribum, e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Caminhos de sepultura é a sua casa, os quais descem às câmaras da morte. Fique à vontade, pastor. Meu Deus, palavra forte, né? Jesus. Vamos lá, meus irmãos. Queria fazer uma oração, irmã Valéria. Amém? Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, tua palavra foi aberta, tua palavra foi lida. A tua palavra por si só, ela já ministra, ela já prega, porque é uma palavra viva. Mas nesta hora, Pai, mais uma vez eu clamo que o Senhor, por bondade, misericórdia e graça, possa usar a minha vida, Pai, como instrumento em tuas mãos, e que onde, Pai, esta palavra chegar, chegue o trabalhar do teu Espírito Santo, chegue, Pai, uma direção, uma cura, uma transformação, uma renovação. O Senhor sabe, Pai, do anseio e da dificuldade que cada um dos teus filhos tem atravessado. E eu oro em nome do Senhor Jesus, Pai, que eu seja usada neste momento como resposta para a glória e o louvor do nome santo do Senhor. Que o teu Espírito Santo cresça neste lugar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmã Valéria, ontem quando a missionária falou comigo que seríamos hoje, né, na live, a meditação no Provérbios capítulo 7, estaríamos meditando no capítulo 7, eu fui dar uma lida e só de ler aquilo já estremeci. Falei, Senhor, talvez, né, não fosse mais fácil o 3, nada é fácil, tudo nós estamos aqui na dependência de Deus. Mas esta palavra veio assim, sabe? Trouxe, até a minha espinha estremeceu na hora. Falei, Jesus, me concede graça. E o Senhor palestrou muito comigo, missionária Valéria. Eu glorifico a Deus por isso, que o Espírito Santo me ajude, me conceda graça para que eu consiga passar para os irmãos tudo aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Então, vamos lá. Precisamos frisar quem é o autor de Provérbios. Nós sabemos que quem escreveu o livro de Provérbios foi Salomão, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Mas aqui no capítulo 7 de Provérbios, meditando, eu pude ver que já era a terceira vez, já era a quarta vez agora, missionária Valéria, que ele vem fazendo esse relato, esse alerta contra o adultério, contra a sedução, a fornicação. Já era a quarta vez. Aqui no capítulo 2 ele fez menção sobre isso.
No capítulo 5 de Provérbios, ele também faz menção sobre isso. No capítulo 6, e agora ele pega esse capítulo 7 todinho só para dar uma ênfase sobre o adultério e as suas consequências terríveis. E aí eu comecei a pensar, quem foi Salomão? Salomão foi filho do rei Davi e Betseba. Embora ele não tenha sido fruto de um adultério, porque eles já tinham legalizado ali a sua situação, mas com certeza ele cresceu em um lar conturbado pelas marcas do adultério. Porque embora o Senhor tenha perdoado o pecado de Davi e Betseba, porque o Senhor é longânimo, é benigno, né? Ele é misericordioso, mas as consequências ficaram. E não foram poucas coisas, não foram poucas consequências, foram consequências terríveis. E Salomão agora, ele cresce nesse ambiente, ele cresce nesse lar. E eu comecei, irmã Valéria, eu sinto graça de Deus aqui, porque a Bíblia ela não é um livro de história. A gente sabe que isso aqui aconteceu, nós cremos, é a fé que nos move, que tudo que está aqui de fato aconteceu. Então, Salomão agora, ele cresce em um lar conturbado, marcado pelo adultério dos seus pais, naquele episódio, né, de outrora ali, Betseba e Davi, quando Betseba ainda era esposa de Urias, e Salomão cresce nesse ambiente. E eu acredito que ele deve ter participado de vários momentos, às vezes de conflito do pai com a mãe, vendo toda aquela tragédia que veio sobre a casa dos seus pais, né, de Davi ali, decorrente, fugiu a palavra aqui, ajuda aí, a colheita, não é a colheita, o resultado do pecado de Davi, ele cresce agora nesse lar, vendo toda aquela tragédia que aconteceu e de fato ainda estava acontecendo. Porque o pecado de Davi, o adultério de Davi com Betseba, nós sabemos que resultou no estupro de Tamar, no assassinato de, eu troco os nomes, me ajuda a mencionar, Absalão, né? Absalão ou Aminon. Um foi ali assassinado pelo irmão, depois o irmão fugindo ali naquela perseguição que ele queria tomar o lugar do pai, ele também ali acaba sendo morto. Então Salomão está contemplando tudo aquilo. Ele está vendo, olha, embora ele não estivesse lá, porque ele nem existia quando o pai dele cometeu esse erro, mas ele agora está convivendo com as consequências do erro, do pecado do seu pai cometido lá atrás. E ele está vendo tudo aquilo, e eu acredito que há um temor no coração de Salomão, porque ele faz menção aqui, já é a 4ª vez que ele está frisando para as pessoas fugirem desse caminho, que esse caminho não é bom, esse caminho é um caminho de morte. Havia um temor no coração dele. Só, missionária, que, infelizmente, embora houvesse esse temor, embora ele deve ter presenciado muitas coisas, ouvido muitas coisas, porque desde que o mundo é mundo, as coisas estão acontecendo. Hoje um pouco mais evoluído pela tecnologia, mas desde que o mundo é mundo, as coisas estão aí. Então eu acredito que os coleguinhas de Salomão, às vezes jogavam na cara o que o pai fez, o que a mãe fez, eram crianças, os boatos corriam, porque desde que o mundo é mundo, está tudo aí. Os fofoqueiros existem, os que não têm misericórdia também existem, os que só ficam julgando a casa dos outros também sempre existiram. Então, Salomão passou, eu acredito que por muitas situações desagradáveis, aquilo às vezes gerou muita ferida, muita mágoa, cresceu em um lar bem conturbado, embora o Senhor liberou o perdão, mas as consequências ficaram, e não foram poucas coisas, não. E ele começa com esse temor muito grande. Mas o que eu vejo, né? Que infelizmente só o temor que ele teve não foi suficiente para livrar ele desse caminho. Porque talvez, missionário, ele ainda fez quase que pior do que o seu pai. Embora ele tivesse tanto receio, e ele sabia, olha, esse caminho não é bom, mas ele foi por esse caminho. Como assim, pastor? A Bíblia não fala que Salomão, ele adulterou como Davi adulterou. Mas a Bíblia fala que ele se relacionou ali, né, com algumas mulheres, 700 mulheres, 300
mulheres de 700 concubinas, ou o contrário. A pastora aqui às vezes troca, vocês vão perdoando aí as falhas, mas nós vamos chegar lá no destino, em nome de Jesus, nós vamos concluir com a graça do Senhor, mas enfim. E a Bíblia vem relatando que aquelas mulheres perverteram o coração dele. Perverteram. Então, talvez ele não tenha cometido um adultério, missionária Valéria, físico, como seu pai cometeu, mas ele adulterou com os deuses pagãos daquelas mulheres. Ele agora já não tinha o coração reto com Deus, igual o seu pai teve. Embora o seu pai falhou carnalmente, mas ele não traiu a aliança que ele tinha com Deus. E Salomão agora, aos meus olhos, se é que existe pecado, pecadinho e pecadão, se é que existe isso, que a gente sabe que não, mas ele foi muito infeliz, porque ele sabia o certo, ele cresceu num lar vendo as consequências terríveis do pecado e do erro do seu pai, mas infelizmente ele não conseguiu se manter firme e fiel aos princípios de Deus, e ele se envolve com essas mulheres pagãs que perverteram o coração. E outro dia a Tati está aqui, glória a Deus, está lá falando forte, eu vou pegar uma palhinha ali que Deus usou ela outrora. Eu ainda brinquei ainda no dia, missionária Valéria, falei, isso está aqui mesmo, que eu nunca tinha achado aqui na Bíblia. Brincando, ela trouxe uma palavra na célula dos jovens, onde ela diz que Salomão, em um determinado momento, ele oferece 1000 holocaustos para o Senhor. Ele começou muito bem. Ele começou muito bem, com muito temor de errar, de pecar, de ir pelo caminho do pai dele, porque ele sabia que aquilo não era bom. E ele começa muito bem, com muito temor a Deus, fazendo certo, buscando direção na palavra, né? Porque aqui no verso 1 vem dizendo assim, filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Olha o 2. Guarda os meus mandamentos e vive a minha lei como a menina dos teus olhos. Então ele sabia o caminho que ele precisava seguir. E ali ele começa muito bem, oferece 1000 holocaustos para o Senhor, em adoração ao Senhor, totalmente rendido ao Senhor. Mas infelizmente ele não vigia. E aí depois, irmã Valéria, aí o Senhor ministrava o meu coração. Ele ofereceu 1000 holocaustos para o Senhor. E o diabo agora vai e oferece 1000 mulheres para ele. O mesmo que ele entregou para Deus, o diabo preparou para ele ali na mesma proporção. Ele estava disposto a dar 1000 holocaustos, sacrifícios ali para o Senhor. O diabo vem agora com aquela oferta, com aquele prato. 1000 mulheres, não foi uma, nem duas, nem 10, foram 1000. Tudo, o que eu aprendo com isso? Tudo que nós estamos dispostos a entregar no altar de Deus, o inimigo também está disposto a levar para o altar dele, a nos oferecer aquilo ali. Ele fez essa proposta para Jesus, missionária Valéria. Se você prostrar e me adorar, eu te darei tudo isso. Só que Jesus, diferente de Salomão, ele continua ali firme e fiel no propósito pelo qual ele veio aqui, que era de adorar o Pai, de cumprir o propósito da cruz, e ele não se rende àquela proposta do diabo, e quando ele regressa aos céus de glória, é coisa minha, eu estou conjecturando, o Senhor fala, pai, o diabo me ofereceu, o senhor viu? Vi, que se eu prostrasse diante dele, ele me daria todos os reinos, mas eu não me prostrei, pai, porque eu nasci para adorar o Senhor, eu só quero adorar o Senhor. E sabe o que o Senhor fala, missionária Valéria? Meu filho, como você foi fiel e não se prostrou ao diabo, agora todos irão se prostrar diante de ti. Porque tudo que nós entregamos no altar de Deus, o altar nos devolve. O altar não nos toma nada, o altar nos devolve. Mas Salomão, infelizmente, ele não consegue se manter firme, não consegue se manter fiel. E ele vai por esse caminho de perversão, porque esse nunca foi o propósito de Deus para o casamento. Nós sabemos lá em Gênesis que o propósito de Deus era deixará o homem, o seu pai, tomará a sua mulher, a sua, singular, não são as suas mulheres. Então isso nunca teve no propósito de Deus. Se 2 já não é propósito de Deus, imagina 1000. E aquelas mulheres levaram o coração de Salomão a se perverter.
E ele começou muito bem, missionária Valéria, mas infelizmente ele não terminou muito bem. O que que o Senhor ministrava ao meu coração para a gente concluir aqui? Não importa como você começou, você que está aqui na live conosco, você que ainda vai assistir depois no YouTube, não importa como você começou, não importa como você está hoje, mas você ainda está tendo uma oportunidade de mudar o rumo da tua história. E como que eu faço isso, pastora Daniela? Me voltando para a palavra, meditando na palavra, me esforçando para viver a palavra. Porque nós vivemos um tempo hoje onde o certo está errado e o errado está virando certo. Mas nós que cremos em Cristo, nós sabemos que para nós a base é a palavra de Deus, a base para a nossa família, para o nosso lar, para o nosso casamento, está na palavra. E aqui, para fechar, o versículo, irmã Valéria, que fala, todo esse provérbio 7 é muito forte, mas o versículo 27, para a gente fechar, diz assim: a sua casa é caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte. O que que o Senhor falava ao meu coração? Sempre que existe, sempre que acontece um adultério, algo morre. Algo sempre morre quando acontece um adultério, uma traição. Ou morre a confiança, morre o respeito, morre a alegria, morre o amor, algo morre. Os casamentos, fique comigo que você vai entender, os casamentos depois de uma traição, eles não são o mesmo mais. E humanamente falando, humanamente, estão fadados ao fracasso. Porque sempre, às vezes, vai haver aquele conflito, às vezes a pessoa que foi traída sempre vai lembrar daquela traição. Então, a Bíblia vem falando que esse caminho, quem segue esta mulher, quem segue também esse homem, porque também tem homens com espírito de sedução, não é só mulheres. Quem segue esse caminho são caminhos de morte, são caminhos de sepultura. Mas também, talvez você que está aqui conosco ou vai assistir depois, talvez você está pensando, então, para mim acabou. Porque, infelizmente, eu caí nesse laço, eu caí nessa armadilha. Infelizmente, eu traí o meu esposo, eu traí a minha esposa, ou eu fui traído, né? Alguma coisa aconteceu, talvez eu não vigiei dentro da minha casa, não agi como uma mulher sábia que deveria ser, condizente com a palavra, e eu passei por essa situação, eu fui traída ou eu fui traído. Então, para mim, acabou, pastor? Não, não acabou. Porque nós estamos aqui nesta manhã no nome de um Deus todo-poderoso que perdoa pecado e tem compaixão e misericórdia para mudar a nossa sorte, a nossa história. Não estamos aqui para mentir, para te enganar, que vai ser fácil. Porque não vai ser. Tem uma mancha, tem uma ferida, e você que nunca passou por isso, fica aí o alerta, né? No nome do Senhor Jesus, mediante a palavra, que você possa fugir desse laço, fugir desse embaraço, porque as consequências realmente são terríveis. Mas para quem teve a infelicidade de passar por essa situação, nós queremos fechar aqui dizendo que existe um Deus no céu, que perdoa pecado, que muda a sorte, que muda a história. E aonde abundou o pecado, diz a palavra de Deus, pode superabundar a graça e a glória do Senhor, mas vai depender de um esforço seu. Vai depender de uma entrega, de uma busca. Se você foi a pessoa que traiu, vai depender de um esforço, de um arrependimento, que é totalmente diferente de remorso, de um posicionamento, de uma busca, de uma entrega, de um clamor. E Deus é poderoso para restaurar a tua casa, o teu lar, a tua família, o teu casamento. Mas se você foi a pessoa que foi traída, eu quero liberar um conselho para você aqui nesta manhã. Não pense que tudo acabou. Não, porque ainda pode vir o melhor vinho aí nessa situação. O melhor vinho o Senhor deixou para o final, quando para aquele casal parecia que já ia entrar aquele casamento fadado ao fracasso, porque o vinho tinha acabado, a alegria tinha acabado, mas eles tinham convidado Jesus para aquele casamento. O segredo está aí, convidar Jesus. Se você já convidou e o vinho acabou, fique tranquilo, ele ainda vai entrar em cena, porque ainda não chegou o tempo dele. Porque ali Maria fala,
Jesus, o vinho acabou, e ele fala, ainda não é chegado a minha hora. Mas se você convidou ele para esse casamento, saiba que chegará o tempo em que o Senhor vai se levantar e vai bradar em meio a esta situação e vai reverter essa situação, porque o divórcio nunca esteve nos planos de Deus. Nunca. E nunca, irmã Valéria, nunca esteve isso nos planos de Deus. E nunca foi propósito de Deus desistir de uma família. Por que será? Será que é mera coincidência que o primeiro milagre que Jesus operou nessa terra foi em um casamento? Ele poderia ter começado curando um paralítico, um cego, um leproso, expulsando um demônio, mas ele começa o seu ministério, ele começa os seus milagres, né? Ali em um casamento. Por que será? Coincidência? Não. Ele estava mostrando para mim e para você que no que depender dele, isso vai dar certo. Ainda que tenha acabado, mas a última palavra é do Senhor. E eu libero esta palavra sobre o seu coração. Eu sempre ouvi uma frase, mas eu confesso que eu ouvia, achava forte, mas muitas das vezes nunca compreendi verdadeiramente o que Deus estava falando em cima daquilo ali. Hoje, a minha mente está se abrindo para isso. Que não há sucesso lá fora que compensa um fracasso dentro de casa. Hoje, eu estou aprendendo, eu também estou aqui nessa jornada de sabedoria. Nós não estamos aqui porque sabemos tudo, nós também estamos aprendendo. Antes de ministrar, nós somos ministradas. É assim que Deus faz. Mas hoje eu estou aprendendo que o meu primeiro ministério começa dentro da minha casa. E o meu melhor, é para Deus e para minha casa. Porque nem sempre foi assim, missionária Valéria. Nem sempre. Eu não tive uma base, eu não tive uma instrução. E eu vim de um mundo perdido de pecado, cresci num lar conturbado, sem Jesus, uma escuridão terrível, que onde Jesus não está, não tem luz, e onde não tem luz, o que reina são trevas. E eu venho para a presença de Deus, tenho um encontro com Deus, mudou a minha vida para sempre, louvado seja o nome do Senhor, mas agora eu entro num ministério sem instrução, sem base, e eu comecei a dar o melhor lá fora, o melhor era lá fora, sempre lá fora. Lá para fora eu tinha tempo, eu tinha disposição, eu nunca falava não, e a minha casa sempre em último plano. O marido em último lugar, se desse tempo a gente ia, se eu não tivesse muito cansada, a gente passeava, sempre em segundo plano. Mas o Senhor me permitiu passar por algumas situações para tratar comigo e me ensinar que a ordem estava errada. Primeiro é Deus, depois a minha casa, depois a obra do Senhor. E eu estou aprendendo e glorifico a Deus por isso. Dói, missionária Valéria. Dói, aprender dói, menina. A gente pensa, ai meu Deus, eu vou morrer, agora eu vou morrer. Mas depois sai um vinho bom, depois fica bom o negócio, a gente fala, obrigado, Jesus, foi uma das melhores coisas que me aconteceu. Então, para concluir de verdade, que você guarde esta palavra, saber, só saber não adianta. Salomão sabia o caminho que ele devia seguir, ele sabia o que ele devia fazer. Aqui no verso 6, missionária Valéria, me chama a atenção também, que ele vem relatando assim, lá no verso 6, Provérbios capítulo 7, diz assim, porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples e descobri entre os jovens um que era carente de juízo. E ele começa das grades da casa dele, contemplar aquele jovem andando de um lado para o outro da rua, olhando se não tinha ninguém observando, esperando o momento certo para entrar na casa daquela mulher, porque tem todo um esquema ali, né? E Salomão está observando. E eu lembrava assim, falava, meu Deus, ele estava olhando das grades da janela, né, da casa dele, e ele deve ter se lembrado, meu pai outrora, eu sei dessa história, porque já me contaram que meu pai era para estar lá na guerra, mas ele estava na varanda do palácio e ele também estava olhando. E agora eu estou aqui olhando. Eu não estou cometendo, eu estou tendo o privilégio, a oportunidade de não cair nessa cilada. Porque olha lá, aquele jovem está para cair numa cilada igual meu pai caiu.
E olha o que a gente tem passado na minha casa, olha o que aquele jovem está propenso a passar por causa de, às vezes, uma noite, um momento ali. Olha só, e Salomão observando. E Deus dando oportunidades para ele para não seguir aquele caminho. Mas, infelizmente, ele não vigiou. Só saber não adianta. Nós precisamos saber e nós precisamos clamar a Deus todo instante, estar em vigilância, porque, missionária Valéria, nós estamos em todo tempo. Não é só uma nuvem de testemunha que está nos observando, mas o inferno também está de olho em nós todo o tempo. O céu tem nos guardado, está nos guardando, mas o inferno está nos observando, procurando uma brechinha para ceifar. Então, que nós possamos, nesta manhã, em meditação desta palavra, porque Salomão, ele sabia o caminho, ele conhecia a verdade, mas infelizmente ele não conseguiu se manter firme ali, e ele teve um fim triste. O fim dele não foi bom, porque aquelas mulheres perverteram o coração dele, e aquela intimidade que ele tinha com Deus, aquela sabedoria que ele buscou em Deus. Ele, às vezes, foi sábio, irmã Valéria. Para tantas pessoas lá fora, ele exerceu aquela sabedoria, mas ele não conseguiu exercer aquela sabedoria na própria vida dele. E às vezes não é assim com a gente? A gente sempre tem um conselho para o outro, uma solução para o outro, a gente sabe instruir o outro, mas às vezes a gente não consegue aplicar essa mesma sabedoria na nossa vida. Ali aquele episódio daquelas mulheres, né? Do filho, é meu, não é meu. Traz lá, vão cortar no meio, a estratégia de Salomão. Ele sempre exercendo aquela sabedoria. A rainha de Sabá vem de longe para ouvir a sabedoria dele. Então ele era um homem muito sábio, porque Deus concedeu isso a ele. Mas ele não conseguiu exercer aquela sabedoria para si próprio, para dentro da sua casa. E ali foi tudo conturbado. Amém? Volto a palavra para a missionária Valéria. Em nome de Jesus. Pastora, que profundidade, né? A gente vai meditando na palavra. Igual a senhora falou, eu nunca tinha lido isso na Bíblia, está na Bíblia? Está na Bíblia. E às vezes a gente lê, passa, mas a cada dia que Deus nos traz, né, essa oportunidade, é para a gente extrair algo mais da palavra do Senhor. E igual você está falando aí, quantas pessoas sabem dar conselho, mas não sabem aplicar esses conselhos da sua vida. Ele até sabe, mas não pratica. Eu me lembro que, não sei se foi no primeiro dia ou no segundo, que no primeiro dia eu fiz uma introdução do que seria esse projeto, do que seria Provérbios, do que seria Jornada de Sabedoria. Eu disse, e quando eu escrevi, Deus foi falando comigo, sabe? O que eu ia falar, porque, igual você falou, primeiro vem para a gente, né? Deus fala para a gente também, primeiro, na verdade. E eu disse que a sabedoria, o Provérbios, não é buscar sabedoria para o outro. A pastora Daniela aqui, hoje, ela não está buscando sabedoria para a minha vida, para eu aplicar. Não. Ela está nos mostrando um caminho, mas eu tenho que buscar sabedoria para eu aplicar na minha vida. Não é para eu ficar falando, para eu ensinar, para eu ser conhecido. Olha, que mulher sábia, se eu não aplico. Meu Deus. Então, nesta manhã, na verdade, todas as manhãs, é isso, gente. É buscar essa sabedoria para pôr em prática na minha vida, para fazer a diferença, sabe? E ontem, nós tivemos aqui uma pastora do Rio, ministrando, a pastora Rose de Paula, e o meu amor, a pastora Daí até colocou confirmação da palavra dele, que já estava pronta. A palavra dele estava pronta e Deus confirmou aqui na live. E ele disse, aí pregando ontem no nosso culto de ensino, ele pegou e disse, parece que a gente está repetitivo. Igual a senhora falou, Provérbios, nós chegamos aqui no 7. Mais 4 provérbios, Salomão fala sobre isso, sobre o adultério. E a pastora disse aqui, a pastora Rosa de Paula disse ontem também, o adultério não é só na parte sexual também. É pegar essa palavra aqui e adulterar ela. Querer colocar ela da forma que eu entendo, da forma que é melhor para a minha vida. É adulterar a palavra. Né? E já em 7 provérbios, 4 fala sobre o adultério. Deus está nos chamando. Então, a pastora Daniela colocou
foi isso aqui. Foram 4 provérbios, falando com convicção. Foge da mulher adúltera, foge do adultério, foge dessas práticas, né? Eu não sei qual área que... Eu sei da minha área. Não sei qual área que às vezes vocês têm adulterado, têm tentado moldar para ficar mais fácil, mas a palavra do Senhor não pode ser assim. E aí o meu esposo ontem estava falando, parece que a palavra é repetitiva. Ele mandava ler um texto, depois mandava ler outro, manda ler um texto no Novo Testamento, depois manda ler um no Antigo Testamento, mas parece que é mesmo. Parece que é a mesma palavra, porque Deus está querendo falar conosco. Deus está querendo nos ensinar algo. E a gente não pode só passar por cima, né? Tem um versículo que eu achei que ele foi tão forte ao dizer, o 22, e ele segue logo como um boi que vai para o matadouro, caladinho, um cabresto. E às vezes é isso que acontece, né? A gente vai, tá indo para o matadouro, tá indo morrer. A gente mesmo está indo. Então, meus irmãos, que possamos ficar atentos. Não é à toa que Deus, né, instruiu essa palavra, que Deus mandou que ela estivesse aqui na palavra dele. É para nos trazer uma reflexão. E, pastora Daniele, como foi gostoso te ouvir? Glória a Deus. Como é gostoso. Na verdade, eu já pude outras vezes, né? Mas para quem está aqui a primeira vez, como é gostoso te ouvir nessa linguagem. E quando a irmã falou sobre a questão da prioridade na nossa casa, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente que trabalha na igreja, eu vou falar de mim, né? Eu trabalho na igreja, tem esses projetos também extra, tanta coisa, e se bobear, nossa casa vai ficar. Isso é muito sério. E às vezes Deus permite a gente viver coisas. A pastora Daniele, ela falou que é algo particular dela, né? Ela precisou ser chamada um pouquinho para falar, olha, não é assim. É isso que Deus faz conosco. Para que hoje ela viesse nos ensinar. E às vezes Deus permite isso, a gente passar por situação, depois vir aqui falar. E não é fácil, né, pastor? A gente abrir não é fácil. Seria mais fácil ela falar assim, gente, eu já nasci sabendo, Deus sempre me instruiu, e ela vinha. Mas é isso, porque talvez não. Talvez não tenha agora, mas o certo é que vai alcançar o coração. O certo é que teve propósito da senhora, uma pessoa tão reservada, pelo pouco que eu conheço, eu sei que a senhora é uma pessoa reservada, mas para estar abrindo aqui, pastora, Deus trabalhou na senhora para que hoje a senhora viesse testemunhar. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Muito bom, pastora, muito bom te ouvir. Eu vou pedir para a senhora fazer a oração, mas a senhora me trouxe, Deus me trouxe a lembrança, uma coisa que eu costumo dizer aqui na minha casa, para as pessoas próximas. Já até disse aqui na live também, que a gente tem que pedir a Deus para cicatrizar as nossas feridas. E a gente começou com um louvor, né, que fala sobre isso. Esquece o que você passou e deixa Deus escrever uma nova história na sua vida. Isso estava lá no início da live, só aqui pelo Instagram. E a pastora Daniele termina com isso. Não ache que acabou, não ache que não tem mais solução, mas cura. O pastor daí, quando vai fazer casamento, a missionária Claudinei está dizendo que aprendizado, realmente. Que aprendizado de forma simples, porque nosso Deus é simples. Ele fala conosco nessa linguagem que dá para a gente entender. Pastora Daí fala, pastora Daniele, trate o seu arranhão hoje, para que não vire uma ferida amanhã. Meu e às vezes a gente Deus. não trata. É forte, né? Meu Deus. Nos casamentos. E às vezes a gente não faz isso. A gente arranha aqui, amanhã arranha ali, e a gente não trata esse arranhão. E a gente vai deixando isso vir uma ferida. Mas a pastora Daniela deixou claro, gente, que tem solução. Ainda que em nome de Jesus. Busque ajuda, né, pastora? Busque ajuda. Nós estamos aqui para te ajudar. Não desista, não se dê por vencido, por perdido.
Eu estou aqui em Juiz de Fora, a pastora Daniela está lá em Marta, Espanha, mas na sua cidade, essa palavra alcança outros estados, até outros países. Na sua cidade, peça a Deus para te ajudar, para enviar pessoas para te ajudar. Realmente foi uma palavra gloriosa e na ferida, o que eu costumo dizer para as pessoas é o seguinte, às vezes o tratamento dói. Eu falava com os meus filhos, o arranhado dói, arde, queima quando vai lavar, mas tem que tirar aquela casca de cima, para que venha a cicatriz, porque a cicatriz ela não vai doer. Talvez ela vai deixar a marca, né? Mas ela não vai doer mais. Em nome de Jesus. Hoje, fechando aqui esse provérbio 7, a pastora Daniela falando sobre o adultério. Trate a sua ferida. Ressignifique a sua vida. Em nome de Nós Jesus. vamos fazer oração nesse sentido, pastora. Mas não está falando para mim. Talvez Deus está falando com você para você ajudar outras pessoas. Glória a Deus, o seu casamento está indo bem. Mas talvez Deus vai enviar ainda essa semana pessoas para você ajudar. Então, de qualquer forma, essa palavra está falando com você. Pastora, ore por nós. Em nome de Jesus. E também eu comecei essa live falando sobre o sorriso. Deus tem me incomodado muito, pastora Daniela, sobre o sorriso nos olhos. Deus tem falado muito isso comigo. Sorriso nos lábios apenas não dá, você está agradando o outro. Mas o sorriso precisa voltar para o seu coração. O sorriso precisa voltar para o seu coração. Você precisa ter alegria de volta. Meu Deus. Deus tem ministrado muito isso no seu coração. E a gente precisa pedir ao Senhor que volte, sabe? Que volte realmente a alegria do Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Só nos despeça em oração, por favor, pastor. Em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos por esse privilégio, por esta manhã gloriosa, pela tua palavra, que eu creio que veio de encontro ao nosso coração. Agora, Senhor, nós elevamos o nosso pensamento ao trono da graça e da misericórdia do Senhor e oramos a favor de todas as vidas que estão aqui conosco nesta live, aqueles, ó Pai, que ainda irão, Senhor, assistir, ouvir, Senhor, serem ministrados também ali pelo YouTube, que haja um trabalhar do Teu Espírito Santo. Que coisa linda, que coisa forte, Pai, que a Tua filha mencionou. Às vezes, Pai, nós estamos com um sorriso apenas, ó Pai, nos lábios, Senhor, mas a nossa alma muitas das vezes está chorando. E o homem, Pai, só vê o exterior, mas o Senhor contempla o profundo. E nesta manhã nós oramos, só o Senhor sabe o que cada um aqui tem passado, seja no seu casamento, seja às vezes, ó Pai, até mesmo com uma separação, com um divórcio, ou atravessando às vezes um período, Pai, de traição, de adultério, Pai querido, ou talvez, Senhor, sendo criados, ó Deus, como Salomão foi criado, em um ambiente conturbado, marcado, ó Pai, por esse mal, por esse pecado, mas nós cremos em um Deus de amor, em um Deus de misericórdia, e nós clamamos a Ti nesta manhã, que haja um trabalhar do Teu Espírito Santo, que verdadeiramente feridas venham ser saradas. Pai, se tiver alguém aqui, Senhor, passando por alguma situação de divórcio, Pai, de separação, às vezes sendo até mesmo vítima de trabalho, de macumbaria, de feitiçaria. Às vezes, Pai, o homem, o esposo está debaixo, Pai, de um encantamento de sedução. Talvez a esposa, Pai, está debaixo, Senhor, dessa amarração. Mas há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Nós oramos por restauração de lares, restauração de vidas, de casamentos, de relacionamentos. Como o Senhor operou aquele milagre, Pai, ali, Senhor, nas bodas de Caná da Galileia.
Naquele casamento, o Senhor veio com o teu vinho novo, o Senhor começou ali o teu ministério, operando ali, meu Senhor, o teu primeiro milagre realizado nesta terra. O Senhor é o mesmo, Pai, ontem, hoje, eternamente. E nesta manhã, Pai, aonde houver um orando conosco agora, clamando para que o Senhor entre, Pai, na sua casa, para que o Senhor entre trabalhando a favor da sua família, do seu lar, do seu matrimônio, Senhor, do seu relacionamento. Nós clamamos, ó Pai, que o Senhor possa vir com teu vinho novo, sarando, curando, porque família é projeto do Senhor, Pai. E nós oramos também, Pai. O Senhor é aquele que nos sonda e nos conhece. Salomão, Pai, eu não vejo ele adulterando, Senhor, carnalmente dizendo, porque pela lei deles ali, Pai, aquelas mulheres eram dele por direito. Pai querido, mas eu vejo ele adulterando, Pai, a tua palavra. Eu vejo ele, Pai, pervertendo o seu coração, erguendo, Pai, um altar a Baal, aqueles deuses estranhos, onde outrora, Pai, ele tinha um altar erguido ao Senhor. Que nesta manhã, Pai, se tiver algo, Senhor, reinando em nossos corações, tomando o lugar que é do Senhor, que é do teu Espírito Santo, talvez, Pai, nos embaraçando, talvez nos distraindo, talvez nos seduzindo, Pai. Ah, Senhor, até mesmo uma rede social, tantas coisas, ó Pai, que o inimigo às vezes leva para nos distrair. Nós clamamos a Ti por um socorro, por uma ajuda, por um trabalhar do Teu Espírito Santo. Porque como a Tua filha disse, Pai, que nós não queremos ter apenas sorriso nos lábios, mas no nosso coração. Nós também não queremos Te adorar, Pai, apenas com os nossos lábios. Nós não queremos também, Pai, Te adorar da boca para fora. Mas nós queremos verdadeiramente que o Senhor seja adorado em nosso coração, que haja um altar erguido ao Senhor dentro do nosso coração. Começa pela minha vida, pela vida da missionária Valéria, e vai alcançando todos os demais irmãos, Senhor, trazendo a tua cura, entrando, bradando a favor de cada lar. E eu finalizo esta oração te pedindo, Pai, se tiver alguém aqui conosco descrente, que já nem crê mais, Senhor, que pode ser feliz nesta área conjugal, emocional, ah, Senhor, até mesmo sexual. Quantos casamentos, ó Pai, vivendo de aparência. Ah, Pai, quantos que não se separam para não dar desgosto para a família, para não virar motivo, Pai, de falácia. Senhor, até mesmo, Pai, de condenação pelos homens, de apontamentos, ou outros, Pai, não se separam, Senhor, por causa, Pai, do peso, Senhor, que exercem ali no ministério. Jesus querido, mas às vezes não estão vivendo, não estão desfrutando daquilo que o Senhor planejou. E nesta manhã nós clamamos em nome de Jesus, Pai. Vai bradando a favor de cada lar, vai desfazendo toda obra contrária, todo embaraço, Pai, todo laço, toda amarração, a poder no nome de Jesus, Pai, que a partir de hoje haja um destravar, haja um mover do teu Espírito Santo e que o Senhor venha com o teu vinho novo sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre os nossos casamentos, sobre os nossos relacionamentos. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, e que possamos seguir dia após dia, aprendendo com o teu Santo Espírito, mediante a tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém. Amém. Nome. Pastora Daniele, todo dia o Senhor tem nos presenteado, todo dia o Senhor tem falado conosco, e hoje não foi diferente. Glória a Deus. E desde o início Deus tem falado. E na hora da oração, eu me lembrei de um fato, e a senhora foi boca de Deus aqui, eu quero te convidar para ser... Eu vou explicar. Outro dia eu cheguei num lugar e uma pessoa veio falar comigo, tinha sentido bem e tal, mas uma outra pessoa falou comigo assim, só Deus sabe como eu estou. E tinha gente perto, a gente não podia conversar, e eu apenas, ou melhor, não apenas,
eu dei um abraço nessa pessoa. Um abraço. E depois ela me mandou uma mensagem, que eu estou me lembrando que eu nem respondi, mas ela sabe que eu a amo e ela disse obrigada pelo abraço. Fez toda a diferença. E desde o início, quando a gente começou a live, ouvindo o louvor, a gente nós sentimos a presença de Deus. Glória a Deus. Sobre isso. E, inclusive, a pastora Lili é uma pastora muito querida, uma senhorinha, está mandando um abraço para a senhora aí, a mãe de Vânia. E, pastora Daniele, tem gente agora precisando de um abraço. E é isso que eu quero te convidar para fazer. A irmã foi boca de Deus. E agora nós vamos ser braços de Deus. A gente não pode ir em todas as casas, nem de quem está agora com a gente, nem de quem vai vir depois. Mas simbolicamente, eu quero te convidar a abraçar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Vamos abraçar essa pessoa. Em nome de Jesus, Pai. Seja você abraçado por esse Espírito Santo. Em nome Nós de Jesus. estamos aqui simbolicamente, mas receba o abraço de Deus. Aonde você estiver. Esse abraço vai mandar embora a tristeza. Esse abraço vai mandar embora essas vozes contrárias. Jesus, Pai. Tem ouvido, falando que não vai mais conseguir ser feliz, que não vai dar certo. Esse abraço vai mandar embora essas comparações. Pastora Daí ontem trouxe uma palavra, eu disse para ele assim, antes de ir para a igreja, a minha vontade é não ir, eu estou tão cansada. Ele falou, então pode ficar. Eu falei, eu precisava ir na igreja. E a palavra de Deus me abraçou e ele disse, cuidado com as comparações. Então esse abraço vai mandar embora esse abraço. E nós queremos te dizer, boca profética, abraço profético. Eu e a pastora, nós queremos te dizer que você é especial. Que você é menina dos olhos do Senhor. E não diga que ninguém diga o contrário. Meus irmãos, não tem script. Não tem conversa antes, não. Mas eu e a pastora Daniela estamos aqui. Então, receba o nosso abraço, mas receba o abraço do Senhor. Tenha um dia abençoado. Tenha um dia, receba e acredite nas promessas do Senhor, porque Ele é fiel e justo para fazer cada uma de suas promessas. Deus abençoe. Pastora Daniele, ficaria aqui te agradecendo muito, muito, muito. Mas que Deus continue te abençoando. Vamos aí depois falar sobre aquele nosso projeto que Deus colocou, Senhora, no meu coração. Nós vamos estar desempenhando para a glória do Senhor. Depois a gente vai amadurecer isso aí, né? Muito obrigada. E eu quero convidar todo mundo, emoção, amigo, coração. Quero convidar todo mundo que está conosco para se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, também lá no canal no YouTube Missionária Valéria Dias, também aqui no Instagram. E hoje, daqui a pouco, 3 horas da tarde, Missionária Júnia, que agora está morando lá no Pará, vai vir ministrar os nossos corações. Deus abençoe. Pastor Daniele, um beijo no seu coração. Deus abençoe, meus queridos. A paz do Senhor. Até amanhã, Provérbios 8. Em nome de Jesus.